Fortaleza vence o Criciúma no Castelão, mantém sua série invicta e cola no líder do Brasileirão Série A. Já o Ceará daqui a pouquinho estará em campo, buscando não se distanciar, ou seja, se aproximar do G4. E o Ferroviário, hein? Tudo normal com o Ferroviário. Perdeu mais uma quando teve grande oportunidade de sair do Z4 lá em Caxias do Sul. Já o Iguatu fez bonito, perdendo de 2-0 em Manaus, foi buscar o empate e agora decide a sua sorte em casa, onde sempre tem ganho nas competições nacionais. Estes são alguns dos destaques de hoje do Plenário Esportivo. Vamos também fazer uma análise do desempenho do Brasil nas Olimpíadas que se encerraram ontem em Paris, na França. Eu vou estar com o Paulo César Norões, com o Fernando Graziani, e vamos começar fazendo logo um resumo, na opinião de cada um, do que foram os Jogos Olímpicos para o Brasil em Paris. Eu considero um resultado pífio, muito embora alguns detalhes mereçam uma apreciação. Por exemplo, tem país que terminou com 7 medalhas e à frente do Brasil que terminou com 20. Por quê? Porque na Olimpíada vale o peso da medalha de ouro. E o Brasil, que tinha chance de ganhar medalhas de ouro no surf, no vôlei de praia, no vôlei feminino, no futebol feminino, acabou desperdiçando a oportunidade de chegar no G10. Acabou chegando no G20 em 20º lugar. Mas eu considero esse desempenho aquém do esperado pelo torcedor brasileiro e pela imprensa brasileira, a falta de incentivos ao esporte olímpico, ao esporte amador. Por quê? Nós tivemos um exemplo recente no governo anterior, na presidência anterior do Brasil, onde o Ministério dos Esportes foi extinguido, ele simplesmente acabou com o Ministério dos Esportes, o governo Bolsonaro, e ainda acabou com o Bolsa Atleta, que eram 2 suportes importantes para a formatação ou para a formação de novos talentos no esporte amador brasileiro. Aí vem o resultado. Sem incentivo, aqueles que têm condições próprias de ir atuar nos Estados Unidos, treinar nos Estados Unidos, na Espanha, em outros países da Europa, e alguns que jogam até nos países asiáticos, esses ainda se saíram bem nos Jogos Olímpicos, mas por conta de um investimento, de um esforço próprio. Mas aqueles, com exceção da Bia, do judô, que fez todo o esforço possível para chegar onde chegou, mas sem grandes incentivos, nós tivemos uma participação, eu repetiria, pífia, não, PC Norões? Tudo bem? Tudo bem, Carlos Silva, Graziani, prazer. Um abraço para o Renato Abreu, que hoje está vendo a gente de longe, né? Não veio, certamente com um bom motivo, né? Claro, claro. Eu acho assim, Carlos Silva, eu acho que o resultado ele reflete o que como é tratado o esporte olímpico no Brasil. Né? Não dá para esperar o Brasil sendo uma potência olímpica se você não tem um investimento estrutural, né, para que o país seja de fato uma potência olímpica, que eu acho que tem potencial para ser, até pelo tamanho, pela quantidade, pela paixão que existe pelo esporte de uma maneira geral. Compreendo e concordo com alguma das suas colocações em relação à questão da descontinuidade dos programas de apoio durante o governo passado, mas acho até que o buraco é mais embaixo, porque para nós virarmos uma potência à altura do que existe de expectativa e de potencial aqui no Brasil, a gente deveria fazer o que as grandes potências fazem, aliar o esporte à educação. Os Estados Unidos, base desses atletas vitoriosos, começaram nos colégios. Todos os que estão no topo, todos os que são potência olímpica, sejam eles gigantes territorialmente ou não, investem maciçamente nesse binômio aí, educação e esporte, de forma paralela. Ou seja, a criança já desde cedo tem todas as condições e a obrigação até de praticar esportes enquanto estuda e estudar enquanto pratica esportes. Isso é fundamental. Isso é fundamental e explica o alto rendimento, evidentemente que com a estrutura que é montada das potências olímpicas. Eu acho até que o Brasil ainda faz muito. Eu acho que o que se ganha aqui é que nós
se formos olhar aqui, o grande trabalho que existe hoje, atualmente, o mais interessante atualmente é o da ginástica. Porque o da ginástica é um trabalho de longo prazo que vem crescendo ao longo dos ciclos olímpicos, mas é um trabalho que a gente está falando de alto rendimento. Ainda não pode-se dizer que há uma massificação do trabalho de base da ginástica. Há um trabalho de prospectar os principais talentos e fazer dali um grande investimento. Dá resultados? Às vezes dá. O judô, sempre nós estamos ganhando alguma medalha no judô, mais uma vez ganhamos ouro no judô, a vela nos dá geralmente medalhas, esses esportes, mas assim, não existe um trabalho, nem o futebol tem um trabalho de base tão bem feito para o tamanho do futebol no Brasil. A gente vê tanto que o Brasil masculino nem conseguiu chegar na Olimpíada. Com toda a riqueza que existe do país, de oferta de talentos aí que se sobressai por conta do futebol ser o esporte nacional, o esporte que toda criança é apresentado desde cedo, e mesmo assim o Brasil não consegue utilizar de forma assertiva, como é pedido hoje, porque foi-se o tempo em que bastava o talento individual para a gente ganhar, se sobrepor aos adversários. Hoje você precisa, além do talento individual, uma série de outros atributos que levam a questão de parte médica, parte física, fisiológica. Tem toda uma preparação para deixar os atletas em condições de brilhar. Fora os fundamentos. Né? A base sempre aqui no Brasil se utilizou mais dessa prospecção. Tem um menino ali da favela que joga pra caramba, pega esse menino, joga aqui e tal. E dessa forma foi. Hoje nós estamos numa fase escassa, apesar de termos grandes talentos, mas não revelamos nas últimas décadas os gênios das quantidades que a gente revelava em outros momentos. E por isso que a gente está em baixa no futebol. Mas há o potencial grande. Acho, voltando aqui ao tema que é a Olimpíada, que o Brasil conquistou um resultado do tamanho do investimento que faz no esporte. Com algumas surpresas em esportes que não eram esperados e com algumas decepções em esportes onde a gente apostava mais, que é normal também do esporte, porque a gente tem que ver que você está num contexto de alto nível, que todos os países evoluíram. Você vê o vôlei de praia, que o Brasil ganhou a medalha de ouro com as meninas, a Duda e a Ana Patrícia. Podia ter ido mais longe no masculino. Mas você vai ver a final do vôlei de praia masculino, Suécia e Noruega. Qual é a tradição de Suécia e Noruega no vôlei de praia? Não, eu assisti evolução. O jogo do Brasil com foi com os suecos, acho que foram. A final foi contra o Canadá. Não, a semifinal do Brasil, onde ele foi... No quadro foi com a Suécia, assim. 2 lourinhos. Sim, sim. Baixinho. Cara, os caras não tinham a altura que os brasileiros tinham, mas tinha um talento impressionante. Uma dupla que joga junto desde a infância. A precisão deles no corte, no saque, no bloqueio, demais. Um negócio incrível, viu? Então, assim, a gente tem que fazer essa relação ao que a gente produz, o que a gente investe e o que a gente colhe. É claro que, como tudo aqui no Brasil, quando você vai chegando perto de um evento como esse, seja a Copa do Mundo ou uma Olimpíada, o brasileiro ele se enche de um otimismo exageradamente grande, até porque é levado a isso, né? Porque existe uma propaganda muito intensa, massiva, e isso acontece na Copa do Mundo também, por isso que a decepção às vezes é maior do que deveria ser, porque falta pé no chão, né? Mas é isso. O país, qual é a nossa posição no índice de desenvolvimento humano? É lá embaixo, 80 e tanto lugar. Qual é a nossa posição no PIB? É lá embaixo. Por que a gente ia ser ouro em tudo no esporte? Sobrou alguma coisa para ti, ou Graziano? Sempre tem alguma coisa. Graziano, Mas, Graziano, tudo bem contigo? É porque eu estou aproveitando o tempo do Renato Abreu também. As projeções antes da Olimpíada era de que o Brasil deveria conquistar algo em torno de 22 medalhas. Conquistou 20, mas muito abaixo do que poderíamos, com quase 200 atletas ou mais de 200, não lembro-me bem. Qual a sua análise sobre o desempenho do Brasil? Então, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Primeiro, eu vou explicar, essa situação da classificação da Olimpíada, ela é bastante controversa. Eu até já falei aqui semana passada, eu não acho que uma medalha de ouro pode valer mais do que 50 pratas e 50 bronzes. Para mim não faz o menor sentido isso.
Respeito quem coloca essa classificação, a maioria dos Na verdade, é uma para convenção, ilustrar, né? só para ilustrar. Uma convenção ô, É inventada. uma convenção, não é PC. oficial, não tem uma taça para quem ganhou mais medalhas. Só para ilustrar o que ele começou a falar, ó, o Brasil ficou em 20º lugar com 20 medalhas. À frente dele, a Irlanda com 7, a Noruega com 8, o Quênia com 11, a Suécia com 11, a Espanha com 18, a Hungria com 19, o Uzbequistão com 13, quer dizer, até o 13º lugar, todos tiveram um número bem menor de medalhas do que o Brasil. Aí, alguns com uma a mais no ouro, outras 2 a mais. Quem teve mais do que o Brasil no ouro, teve 3 medalhas. Mas um número bem O Brasil menor teve no 3 quadro medalhas geral. também. O Brasil também teve 3 medalhas de ouro. Sim, eu digo, quem teve mais do que ele, por exemplo, aqui foi a Hungria com 6. O Bequistão com 8 medalhas de ouro. Mas no total somente 13. O Brasil teve 20. É que o Uzbequistão aproveitou a ausência da Rússia. Aliás, a ausência da Rússia ela contamina o quadro geral de verdade. medalhas de forma muito impactante, porque a gente sabe a potência que é a Rússia. Mas em função da guerra, a maioria dos atletas não pôde disputar. Então, muitos atletas que ganharam ouro, prata e bronze não ganhariam se a Rússia tivesse integralmente com seus atletas. Mas isso é uma outra Nem a China ganharia como ganhou, nem os Estados Não, Unidos exatamente, ia ganhariam estar como ganharam. pulverizado. A Rússia ia estar lá como uma das líderes, né, do quadro. Dito isso, em relação ao Brasil, eu entendo que muita gente fica esperando o ouro, mas eu não vejo também o ouro como algo assim, muito impactante. Eu acho que estar no pódio, você ser um dos 3 melhores do planeta no que você faz é muita coisa, né? Então, no geral, eu acho que há uma decepção em relação ao ouro, mas o Brasil ficou numa média. É importante lembrar que até 1992, a Olimpíada de Barcelona, o Brasil ganhava 1, 2 medalhas no total. Deu um salto de 92 para 96 absurdo. E de 96 para cá, 2000, 2004, o time vem conquistando entre 15 e 20 medalhas toda a Olimpíada. Para dar um salto maior do que esse, precisa trocar o país. Não tem como mais. Não tem como. Porque você precisaria mudar toda a cultura brasileira. Toda a cultura brasileira precisaria mudar. Por que os Estados Unidos são o que são? Obviamente porque existe uma competitividade e as universidades dão bolsas, distribuem bolsas para os melhores atletas. Como os colégios Os melhores atletas que vêm dos colégios. Exatamente. Vamos Como é que as escolas cearenses... Por que o Ceará... Vou pegar um modelo comparativo básico. Por que o Ceará tem as melhores aprovações no ITA e nos vestibulares? Por que o Ceará é reconhecido como o lugar onde os vestibulandos são os melhores do Brasil? Porque os melhores são captados pelas escolas. Você tem um grande sistema de captação. E ao mesmo tempo, um grande sistema de educação. São os melhores, exatamente. Você junta, né? O sistema de educação com os melhores alunos fazendo os melhores vestibulares. Pronto, você consegue explicar. Então, no geral, eu acho que foi uma participação razoável, não acho que foi pífio, foi razoável. Decepção para mim foram os esportes aquáticos. Mas é porque onde se esperavam muitas medalhas. Não, porque veja bem. Diversas modalidades e nenhuma conseguiu ouro. Da Olimpíada toda, 25% das medalhas são distribuídas para atletismo e natação. E o Brasil é um fracasso retumbante em atletismo e natação. Maior do que das outras vezes. Porque muito maior. Geralmente, tanto no atletismo como na natação, a gente consegue beliscar alguma coisa. Dessa vez nada, teve 2 medalhas do atletismo. Eu digo um ouro, alguma coisa. Não, teve 2 medalhas do atletismo. O Pio, que ficou em 3º no bronze, e o Caio Bonfim, numa impressionante medalha de prata na marcha atlética. Mas por quê? Porque eles têm bolsa atleta, eles têm ajuda. De qualquer maneira... Treinam lá nos Estados Unidos. Exatamente. O que falta realmente é uma cultura esportiva. A medalha é consequência. Então, qualquer lugar que você vá nos Estados Unidos, qualquer lugar que você vá na China, você tem espaços públicos, professores que dão aulas gratuitamente. Aqui você tem, no Brasil, pouquíssimos cenários de investimento real no esporte. Então, eu concordo com o PC. O Brasil está no limite máximo. Não vai, na próxima Olimpíada de Lousa, vai ser a mesma coisa. Eventualmente você ganha um ouro a mais, uma prata ali, um ouro que faz você mudar para essa classificação aí que eu discordo, como eu falei. Mas, de toda forma, a população brasileira também tem responsabilidade, porque só dá bola
para o Do esporte futebol. olímpico a hora que tem a Olimpíada. E aí fica cobrando como se fosse, entendeu? Uma obrigação, e não é. Por falar em bola, quem não está com a bola muito cheia é o Ferroviário, né? Teve a oportunidade, fez 1-0 contra o Caxias, teve em seguida a chance de fazer 2-0, uma oportunidade Inacreditável. incrível, Inacreditável. desperdiçada. No contra-ataque, o time faz o gol, depois vai lá e estraga a festa do Ferroviário. Tá ruim a situação, tem 2 jogos só e precisa ganhar ambos. Se o Ferroviário perder o próximo jogo, que é contra o Náutico, nos aflitos, ele está rebaixado já, matematicamente. Nesse momento, o Floresta está jogando, né, contra o Ipiranga, um jogo super difícil no PV. Se o Floresta empatar, já é um grande resultado, mas essa rodada teve muitas vitórias de times que estavam lá embaixo. Eu digo especialmente o Confiança e o Caxias. ABC e Sampaio Corrêa estão jogando agora também, e o Sampaio, se vencer por 2 gols, ele sai, só que se o ABC ganhar, ele praticamente se livra com 21 pontos. E aí vai ficar a situação difícil para quem? Para o próprio Floresta, que está fazendo uma ótima campanha de recuperação, mas ainda assim está correndo risco de rebaixamento. Depende muito do que vai acontecer tem hoje. 2 jogos duros. do Duríssimos, Floresta. E o Ferroviário, bom, é como você falou, é inacreditável o que aconteceu. O time saiu na frente contra o Caxias, estava jogando bem, cara a cara, perde uma oportunidade inacreditável. O Thiago Coelho faz uma grande defesa e no contra-ataque ele sai jogando, empata. Quando empata o Caxias, acaba psicologicamente o Ferroviário, acabou o Ferroviário ali. Foi. E aí não teve outro jeito, tomou a virada. E agora, para não ser rebaixado, precisa, eu diria, quase de um milagre, porque é um time que não ganha de ninguém. Então, se ele fizer 4 pontos Nem em dentro, 6, nem fora. mesmo que ele faça 4 pontos, não resolve. Então, ele precisa fazer 2 vitórias e torcer contra O ainda. Náutico já está com a vida dele resolvida. O Náutico não, o Náutico está lutando Não para... vai mais para canto. Mas ele pode subir, Não, pode subir. classificar. O Náutico pode Ele classificar. classifica até o oitavo. São 8, tem razão. Esse jogo é decisivo para o Náutico. É o seguinte, né? como o Figueirense empatou, o Tombense perdeu e o Remo perdeu, o Náutico teve uma Entrou na rodada... briga. E ele ganhou. E ele ganhou. O Náutico ganhou do Botafogo da Paraíba, o líder. Que é o líder. Mas é porque assim, os times lá de cima estão começando a perder. Por quê? Que é Nenhum normal, ganhou na né? rodada, porque eles já estão classificados há muito tempo. Querem poupar os jogadores para evitar contusões, tudo. Ferroviária e Atlético, por exemplo, foi 1-1, foi um jogo cheio de jogadores reservas e os times já estavam classificados, porque você não pode nem escolher, porque como é que vão se formar os quadrangulares? É o primeiro com o quarto, com o quinto, com o oitavo. Você não sabe quem vai ficar. Você não tem menor, você pode escolher. Talvez na última rodada dê para fazer. Eu vou fugir, mas vai fugir de quem? Não adianta. E a Ferroviária tem a melhor defesa do Brasil, porque tomou 6 gols só em 17 jogos. É um absurdo. Para você ter uma ideia, o Vinícius Bergantin, que é era o técnico da Ferroviária, foi contratado pelo Flamengo. Ele agora é auxiliar técnico de defesa do Tite. Né? A Ferroviária agora está com o Júnior Rocha. E há de se citar aqui o detalhe dessa Ferroviária, que foi vice-campeã no ano passado da Série D, Na final para o contra o próprio Ferroviário. Para você ver Aí a você vê a diferença de Ferroviária trabalho. lá em terceiro lugar e o Ferroviário lá na A penúltima Ferroviária é posição. a única equipe invicta da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, o Ipiranga, se ganhar hoje do Floresta agora, também se classifica. E aí, para a última rodada, vai ter uma briga do Londrina para baixo. Faltam 2 rodadas, né? Essas 2 últimas rodadas vão definir aí os outros classificados e os rebaixados, porque está uma coisa impressionante. Só o único rebaixado já matematicamente é o São José. E os 5 classificados já garantidos para o G8 é Botafogo, Atlético, Ferroviária, São Bernardo e Volta Redonda. E desses 5 primeiros, ninguém ganhou na rodada, o que era totalmente esperado e natural, porque já estão pensando na segunda fase. Vamos aqui, só as próximas rodadas, quem ainda está na briga aí. Por exemplo, Londrina. Não. Vamos começar logo da próxima rodada. O Floresta está jogando hoje com o Ipiranga. Sampaio Corrêa e ABC, aí liquida essa rodada. Sim, são os 2 jogos. Exatamente. Aí na próxima, Remo e Londrina. Os 2 ainda... Dramático esse jogo. Dramático esse jogo, né? Valendo vaga. Aí Náutico e Ferroviário. Um querendo subir e o outro não cair. Exatamente. Olha o desespero. Aí Ipiranga e Sampaio Corrêa. O Ipiranga querendo se manter lá em cima no G8 e o Sampaio querendo escapar. Quer dizer, todos os jogos até aqui, dramático. Cadê o Figueirense? Figueirense é o 8º, pega o já praticamente rebaixado São José, Isso. jogando em Não, casa. o São José já está rebaixado. Situação mais... Caxias e ABC. O ABC brigando para não cair e o Caxias... Também. Os 2 com 18, Também. dramático. Mais O Sampaio Correndo tem um jogamento, é o de hoje, né? Eu estou Confiança e São Bernardo.
O São Bernardo já está classificado e o Confiança precisa de 1 ou 2 pontinhos aí para se livrar. É. Aí vem Aparecidense e CSA, aí é um cego puxando o outro. Aí é dramático, porque a Aparecidense né? precisa ganhar para sair da zona de rebaixamento. Aí Ferroviária e Volta Redonda, os dois já estão com a vida resolvida. Aí Aí é só uma questão... amistoso. É amistoso. Tombense e Botafogo da Paraíba só interessa ao Tombense, que quer escapar. Isso. O Botafogo já está ali. O Tombense Aí ainda vem tem chance a de se última classificar. rodada. Olha a última rodada. Atlântico e Ipiranga. Atlântico já resolveu a vida dele. O Ipiranga pode já estar classificado. Pode já estar classificado. Aí vem CSA e Caxias, olha aí. Vale vaga na parte de baixo. Na parte de baixo. Vale a sobrevida, a sobrevivência. Ou talvez chegue lá também. Mas Aí pode Londrina e Náutico, eita Náutico, olha o que vai pegar esse Londrina e Náutico, porque o jogo vai ser lá em Londrina e a situação... Se o Náutico depender de uma vitória fora de casa, o Londrina tem um bom sistema de defesa. Esse Caxias e CSA pode acontecer de um empate e salvar os dois. Por isso que é bom ficar ligado. Aí vem Ferroviária e Tombense, vai depender do jogo anterior contra o Náutico. Se perder, já está liquidado. Eu acredito que o Ferroviário já vai estar rebaixado. Aí ABC e Aparecidense, cadê o ABC? Também está brigando para não cair. E Aparecidense também. Né? São José já rebaixado e Remo. Pode ser a salvação do Remo nesse jogo aí. Né? São Bernardo e Floresta. Floresta pode chegar lá vivo, mas também já pode chegar liquidado, morto. E o São Bernardo já com a vida resolvida. E aí o Ferroviário e Botafogo da Paraíba, Ferroviária. Aí os dois já estão classificados. É só uma briga por posição. Você vê que dessa Série C atual, dos times que já disputaram Série A na fase dos pontos corridos, apenas o Figueirense está no G8. Veja Exatamente. Só. O resto ganhou o Remo. Aliás, o Remo nem disputou Série A de ponto corrido, né? Mas o Figueirense, o Náutico. O Figueirense está no oitavo, CSA o Náutico está fora. CSA está fora. E só, o Sampaio Corrêa não disputou. Não, vamos fechar esse bloco com... Mas estão times tradicionais como o Sampaio Corrêa, o próprio Ferroviário. Vamos fechar esse bloco com a Série D, porque o Iguatu fez bonito. De novo. Foi a Manaus, perdendo de 2-0. Engraçado, eu saí do Castelão, após o jogo do Fortaleza, o Iguatu estava perdendo 2-0. De caramba. Você até botou no grupo. Quando eu cheguei em casa, foi olhar 2-2. Você botou no grupo e logo você falou pela boca maldita. Assim que você falou, e saiu um gol e logo na sequência o outro. Agora, o Iguatu, se ele mantiver o padrão que tem tido até hoje jogando em casa, ele tem grandes chances de avançar para a próxima fase, que é a última. Que é do acesso. Que vai ser a última. A próxima fase é a última que garante o acesso, vai ser a do acesso, né? Eu acho que tem time para ganhar em casa? Tem mostrado muita força dentro de casa. Eu acho que o Iguatu não perdeu nenhum jogo dentro de casa, né? Não, em casa não. Perdeu nenhum jogo dentro de casa. Tem feito uma campanha consistente, tem arrancado bons resultados até quando joga fora. Você conseguir esse empate lá nas circunstâncias que é maior ainda, é um feito ainda maior por conta dos 2-0 que ele perdia, né? E você traz a decisão para dentro do seu terreiro, que é um campo que o Iguatu está acostumado a jogar, não é um campo muito bom, embora também não seja dos piores, mas é muito pior do que a arena lá da Floresta, né? A Floresta não, é a Floresta, a arena da Floresta, de Manaus. Então, assim, ele, pelas circunstâncias que existiam, os 2-2 um resultado fantástico e eu acredito que o Iguatu fica numa posição muito boa para classificar e, quem sabe, brigar aí para subir para a Série C, né? Na pessoa. Seria boa, né, Graziano? Seria uma boa para a cidade de Iguatu? Sem dúvida. Para o futebol cearense também. Agora, de qualquer maneira, tem que aguardar a situação. A diretoria do Manaus ficou muito brava com esse resultado, né? Estava ganhando de 2-0. E é um time com boa estrutura. Né? Exatamente. Então, vamos ter que aguardar, torcer para o Iguatu continuar. Porque a Série D é difícil, tem que passar por muito mata-mata para subir. Mas o próximo já é o que sobe, né? Porque são 3 mata-matas, né? Ele já está no segundo, né? O Iguatu. Não, eu acho que agora está oitavas de final. Não, ainda tem mais um. Ainda tem mais um. Tem mais um. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Subir na Série C, da Série D, eu acho que é o mais difícil dos caminhos. É difícil. É o que o Renato Abreu disse. É o que o Renato Abreu disse que o Ferroviário quer. Quer brigar pelo tricampeonato. Inédito o tricampeonato da Série D. O Atlético já está rebaixado, né? Não, ele não classificou. Não tem rebaixa, porque é quarto. A não ser que ele não. Eu não sei se ele teve. Se ele conseguiu vaga do Campeonato Cearense para disputar no que vem. Porque ele não foi rebaixado, ele simplesmente não se classificou. É verdade.
E a Série D tem Só tem o Iguatu agora. só tem o Iguatu. O outro nosso representante. Era o Atlético. Era o Atlético Cearense que estava E o Maracanã. E o Maracanã saiu na primeira fase. Na primeira fase. Não tem rebaixamento, exatamente, tudo. Agora ele precisa ter, eu não me lembro qual é a posição que ele terminou no Campeonato Cearense, para ver se ele tem vaga garantida para o ano que vem, na Série D. Uhum. Depende do que ele fez, né? Temos tempo ainda para falar de Ceará nesse bloco ou deixa para o próximo aí? Porque o Ceará está jogando daqui a pouquinho, entra em campo para uma Acho partida melhor deixar para o próximo, decisiva. né? Ou dá tempo? Vamos ao intervalo então? No próximo bloco a gente fala do Ceará e do Fortaleza. De volta com o plenário esportivo, vamos falar do Ceará, porque o Ceará estará entrando em campo daqui a pouquinho, 21 horas, né? O Ceará estará entrando em campo contra o Goiás, que foi o primeiro adversário do ano na Série B aqui em Fortaleza e que deu muito trabalho. Deu, O mas Ceará quase que não consegue arrancar o empate porque o Galhardo perdeu um pênalti. assim como o Goiás, assim como o próprio Ceará, aliás, o Goiás é bem diferente daquele Goiás daquela época, inclusive no banco. O banco agora é o Mancini. O Mancini agora é o treinador do Goiás. O Mancini que saiu do Ceará, estava no Atlético Goianiense, parece que durou só 6 jogos no Atlético Goianiense, foi mandado embora, mas não precisou nem pegar avião. O Atlético Já que ficou dispensou. lá, O foi pro Atlético que dispensou o Jair Ventura e o Jair está fazendo o maior sucesso lá Pois no é, Juventude. né, pra você ver como é que são as coisas. Então, o Goiás é um time também que não consegue engrenar, né? Está muito Agora, em parecido com o 40 próprio dias. Ceará. Só desculpa interromper. É porque em 40 dias, né? Meu Deus do céu. Eu não estou criticando o Mancini, eu acho que a pessoa que quer trabalhar, quando Mas tem se estão dando oportunidade... emprego para ele. O que não tem lógica é em 40 dias ele treinar 3 clubes. 3 clubes, é verdade. Ele saiu em 40 dias do Ceará, foi para o Atlético Goianiense e está no Goiás. Em 40 dias. Ele não consegue nem se adaptar. Nesses 40 dias, ele conseguiu ser eliminado 2 vezes da Copa do Brasil por times diferentes. Isso é Coloca tira. aí a tabela da Série Ele B. foi eliminado por pelo gentileza, pra gente dar. Ceará, com o Ceará Vamos, e aí com o Atlético Goianiense. Vamos dar uma curtida aqui. O Santos está mantendo aquilo que se esperava dele, né? Andou tropeçando aí na metade do primeiro turno, Mas depois voltou a ganhar. Mas sem brilhar também, vamos e venhamos. Não tem brilho. O que se esperava era um Santos disparado. Falar a verdade, Tá. não tem ninguém brilhando nessa série. Eu acho, aqui a minha opinião, o Santos se classifica, tanto faz ser em primeiro como em segundo, como em quarto, não tem nada a ver. Aí a briga, aí o Novo Horizontino reagiu muito bem no campeonato, ganhou fora do ABC neste final de semana, do CRB, melhor dizendo. Mirassol também está bem. Aí daí para baixo, o Atlético, o Sport, ainda tem 2 jogos a menos. 2 jogos a menos, né? Aí, para baixo do Sport, que tem jogos a menos, o Vila Nova também tem 1, o Ceará também tem 1, que é o de hoje, né? Aí vem o Operário, que começou bem, mas deu uma caída. Aí para baixo é a luta de quem vai brigar para não cair. Só um detalhe sobre Novo Horizontino e Mirassol, um detalhe que, assim, primeiro, são times com torcida diminuta, mas muito organizados já faz tempo. E time de empresário, né? SAF, né? A gente estádio próprio. A Ferroviária também é SAF. A gente acabou de ver a classificação da Série C. Quantos times com torcidas gigantes? Quer dizer, hoje ter torcida não significa absolutamente nada. Se tiver gestão... Nada. O Novo Horizontino está invicto a 10 jogos. Nesse período são 6 vitórias e 4 empates. O Mirassol ganhou os últimos 4 jogos, ganhou os últimos 3 jogos, os últimos 5 ganhou 4. Então, são times que fazem pré-temporada no principal campeonato estadual do Brasil. Quer dizer, fazem a pré-temporada deles, que é o estadual, é contra os grandes que disputam o brasileiro. Se você for analisar, a Ferroviária, que é uma das líderes da Série C, não conseguiu subir da segunda para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Porque a segunda divisão do Campeonato Paulista também é forte. Então, o poder econômico acaba fazendo diferença. Agora, vamos supor, eu ainda acho que o Ceará tem todas as condições de subir, mas vamos supor que subam Novo Horizontino e Mirassol. Isso não é legal para os times do Nordeste, porque é mais uma viagem longa. Não dá para fazer voo direto, tem que pegar ônibus. A não ser que você frete avião, né? Você tem que parar em São Paulo ou Ribeirão Preto e pegar ali. E é ruim para o futebol nordestino, porque se subir 3 times de São Paulo, Santos, Novo Horizontino e Mirassol,
Eu não sei se o Vitória vai continuar, o Fortaleza e o Bahia obviamente vão continuar, né? Não tem como ser rebaixados. Pelo contrário, o Fortaleza está brigando firmemente pelo título, o Bahia brigava pelo título até poucas rodadas atrás. Mas está brigando pelo G6 ali, está quase encostado ali. Se o Vitória for rebaixado e não subir nenhum nordestino, é um baita de um prejuízo, porque o futebol do Nordeste já está perdendo espaço na Série B. Não, e vai cair também o Cuiabá, aliás, o Atlético Goianiense, que está lá embaixo, poderá cair o Cuiabá, exatamente. que está na zona, quer dizer, está beirando a zona, né? Então você tem aí o perigo de você ter só sul. Exatamente, sul e sudeste, ficar uma coisa muito concentrada. Agora, mas o Bahia e o Fortaleza, a não ser que suba o Ceará também, sobe por mérito. Esporte. Quem sobe por mérito. Não estou nem discutindo isso, mas o que eu quero dizer é que esses times com potencial grande de torcida precisam se organizar melhor. É isso. Né? Esse que é o detalhe. A gente olha para a tabela, você vê ali, ó, quem já foi o Goiás. Time que já disputou Libertadores, já disputou Sul-Americana, tudo. Mas já estão confusa. Curitiba, já foi campeão brasileiro. Olha onde é que está o Curitiba. E é uma SAF. Paysandu, que já disputou Libertadores, foi vice-campeão do Libertadores e tudo. Olha onde é que está o Paysandu. Paysandu não sobe para a Série A faz um tempão. Aí você vai. Ele não foi vice da Libertadores, Não. Ele foi campeão da Copa dos Campeões. E foi desclassificado aqui, desclassificado em Belém. acho que nas oitavas. Aí você de final, vê, né? a Chapecoense, que até um dia desse era um time disputando Sul-Americana, final de Sul-Americana. Ganhou, né? Ganhou, inclusive. Aí você vê, Guarani já foi campeão brasileiro. E está praticamente rebaixado o Guarani. A não ser que faça o que Fortaleza fez. Embora tenha até melhorado nos últimos jogos, mas não consegue transformar em resultado. Então, os grandes clubes de tradição com grandes torcidas estão quase todos na zona de baixo. E na zona de cima você tem o Santos, o Ceará brigando para entrar no G4, que tem grande torcida. E o Sport. O Sport. E lembrando, viu, que essa Série B, em muitos anos, é a de menor número de times do Nordeste. Sem dúvida. Só tem 3. E é mais equilibrado. É porque a maioria está na Série C. São 8 na Série C. Mais o Bahia, o Fortaleza e o Vitória. São 8 na Série C, 3 na Série A e só 3 na Série B. Agora, o Ceará não pode deixar de ganhar esse jogo de hoje, ou pelo menos empatar, porque se ele não ganha o jogo de hoje, se ele perde, ele vai ficar atrás do Vila Nova, que tem um jogo a menos, o Sport, que tem 2 jogos a menos. Então, complica a situação. Na verdade, assim, as esperanças nordestinas são o Ceará e o Sport. O Sport tem CRB já começou a mostrar que é time de Série B. Exatamente. O CRB deu uma reagida para sair da zona de rebaixamento, mas não conseguiu se consolidar para brigar ainda pelo acesso. PC, vamos agora à Série A do Brasileirão. Fortaleza ganhou mais uma, 19 partidas sem perder. No Castelão não perdeu ainda este ano. 19 sem perder no comandante, né? No Castelão não perdeu um jogo ainda este ano. Está a 12 invicto. 12 partidas invicto. Ganhando de todo mundo no Castelão. Do G6 ele não perdeu para nenhum. E empatou 2 partidas que poderia ter ganho aqui, contra Cruzeiro e contra o Botafogo. Né? Foram 2 partidas que o resultado esteve na mão dele. Mas era começo de campeonato e o Fortaleza não está nessa fase, né? Não perdeu. Ele não tá nessa fase. O G6 não perdeu. Segundo colocado, 1 ponto só atrás do líder Botafogo com um jogo a menos. Contra um jogo a menos, contra um time que está decepcionando, que é o Internacional. Olha onde é que está o Internacional. O Internacional não consegue ganhar, impressionante. Ontem de novo, né? E ontem ia perdendo de novo, né? O Atlético do Paraná teve tudo para ganhar a partida de ontem, jogando nada. Empatou no último lance o Internacional. Olha a importância desse jogo, quando ele vier a acontecer. O primeiro vai ser lá, em Porto Alegre, o jogo atrasado. Aí o último jogo do Fortaleza é com o Internacional no Castelão. Lembrando que esse jogo do primeiro turno não está nem marcado. Hein? Não. Vai ser com certeza numa data FIFA. Vai depender até dessa questão do Fortaleza na Sul-Americana. Sim. E se for numa data FIFA, é ótimo para o Fortaleza, porque o Internacional, que já não é muita coisa, virá ser um Valência, virá ser um goleiro, né? Mas Valência é bom quando ele vem e tem pênalti, que aí ele perde. E ele não está jogando nada aqui para nós. Mas surpreende a vocês, não o futebol, mas a colocação do Fortaleza? É evidente que o próprio presidente, que aliás é CEO, agora o Marcelo Paes, ele diz que eu estou falando reconhece, com ele agora. Não, ele mesmo reconhece que a campanha está acima das expectativas. Evidentemente que o Fortaleza sempre teve em mente brigar ali por uma posição que dê uma vaga na Libertadores. Não, a finalidade, o objetivo do Fortaleza, ele tinha traçado. Primeiro, garantir permanência. Isso aí. Falta 3 pontos só, né? Falta 3 pontos. Na média. A segunda,
brigar por Sul-Americana. E a terceira, brigar por Pronto, Libertadores. ele está numa posição hoje, Carlos Silva, que eu acho assim, são duas coisas. É estranho ver o Fortaleza ali na segunda posição, pela história evidentemente que sim, ainda mais nessa altura do campeonato. A gente já viu várias vezes os times começaram no começo do campeonato, 3 jogos, 4 jogos, está ali na liderança. O próprio Fortaleza chegou a ser líder na Série A de 2022, que ele terminou, a 21, aliás, que ele terminou em 4º lugar. Mas nessa altura do campeonato, já no segundo turno, com 21 jogos, no caso do Fortaleza, 22 jogos em termos de todo mundo, realmente algo que chama a atenção. Agora, se você for olhar pelo que tem acontecido com o Fortaleza nos últimos anos, e especificamente neste, não é uma surpresa ele estar ali nessa posição, porque é fruto dessa consistência. De um trabalho. Um trabalho consistente, um trabalho consistente de um time que se organizou fora de campo e que é organizado também dentro de campo, que tem um trabalho de um treinador longevo, que conseguiu, ao longo do tempo, ir sanando os problemas que foram sendo encontrados, como a questão de não ter um elenco suficiente para encarar as diversas competições, que quase custou até a permanência em 2022, né? Mas isso foi sanado. O Fortaleza cada vez mais vem contratando pontualmente e reforçando o time, a ponto de hoje você é capaz de você olhar assim para o Fortaleza e dizer que ele tem 2 times no mesmo nível. Talvez você não tenha um reserva para o Lucero no nível do Lucero, mas também não é uma discrepância muito grande. Mas na hora que ele se machucou, o Kaiser começou a fazer difícil. gol. Mas o que eu estou dizendo assim, que não é também, assim, você não tem assim um medíocre lá na reserva. Não, é um jogador que, embora não esteja na mesma média dele, mas é um que dá conta ali. Né? E se você for olhar, praticamente todas as posições do Fortaleza tem um reserva à altura do titular. Por isso que o Vojvoda muda todo o jogo, porque você não vai lembrar a última vez que o Vojvoda botou 2 times iguais seguidos, em 2 jogos seguidos. Não, faz muito tempo que não acontece. E ele aproveitou esse período em que o Fortaleza ficou de férias na Sul-Americana e foi eliminado da Copa do Brasil, ficou focado apenas no Campeonato Brasileiro, e esse período para o Fortaleza foi gigante, porque ele ganhou se o Vojvoda 8 dos 10 jogos que ele disputou. Se ele quiser botar nesse jogo de quarta-feira o time que não é considerado aquele titular absoluto, ele pode escalar. Olha o nível do banco do Fortaleza. Ele pode escalar um dos que não vem jogando. Santos, Tinga, aí como o Brits é o titular, ele pode botar o Kusevich, aí pode botar o Cardona e o Pacheco na lateral esquerda. Aí ele pode botar Zé Welles, o Hércules, que está poupado Não, já foi no banco ontem. Sim, mas foi poupado porque estava botar o Hércules e pode escolher qualquer um. Cauê, o Martínez. Acho que vai com 3 volantes. Martínez, o Rosseto. O Pochettino, pô. Não, se você quiser botar, já entrou no não segundo são considerados. Não, mas ele vai botar. Aí pode começar com o Marinho, o Kaiser, porque o Lucero não vai jogar, e aí ele escolhe. Ele tem o Machuca, tem o Breno Lopes, tem o Pedro Rocha e tem o Moisés para a posição. A dica ele deu ao escolher o time de ontem. Quando ele deixa o Hércules no banco, o Hércules não vem de contusão. O Hércules cumpriu um jogo de suspensão. O time de ontem, você quer dizer o de sábado. O de sábado, na verdade, não foi ontem, foi anteontem. O Hércules, por exemplo, a gente considera titular. Ele tinha ficado fora do jogo contra o Cruzeiro porque tinha sido expulso. Não, era, exatamente. No jogo anterior. Expulso no banco. No banco, exatamente. E cumpriu suspensão. Quer dizer, ontem ele ficou no banco por opção do Vojvoda. Porque o Vojvoda, para mim, ele já guardou o Hércules para quarta-feira. Eu também acho, porque o Hércules é um jogador que faz o chamado box-to-box, exatamente. Que é uma expressão inglesa, ou seja, de área a área. Ele talvez seja um dos jogadores... Porque do elenco. Eu acho que ele vai colocar... que melhor faz isso. Eu acho assim, se for para apostar, se for para especular, ele vai com o Tinga, deve voltar, ou então ele até mantém os 3, o Brits, o Kusevich e o Cardona, no caso eu acho que o Brits está jogando muito bem. O Rosário vem para cima. Muito, ele voltou E eu acho que é um jogo amanhã... E está mais calmo, né? Esse jogo de quarta-feira não é um jogo para você se mandar todo, é um jogo de reação. Exatamente. Porque o Rosário vem para cima. Vai jogar em casa. Por isso que eu acho que ele joga com os 3 zagueiros. Então, eu acho que ele joga com os 3 zagueiros
e vai jogar com os 3 volantes, considerando que o Pochettino é um meio volante, meio meia. Né? Eu acho Você que não joga... acha que ele deve botar o Zé Wellison? Eu acho que ele vai com o Matheus Rossetto, o Hércules e o Pochettino, aí bota lá o Pikachu ou o Marinho, o Renato Kaiser e o Borges, o Lopes, o Marcos, como é o Breno Lopes. Que, aliás, sai o Breno Lopes, e o entra Pacheco, Moisés, lateral joga um esquerda. absurdo. Sai o Moisés, entra o Breno Lopes, a continuidade é a mesma. Mas você assim, por que o Bruno Lopes foi para o banco ontem? Eu acho que já foi pensando na quarta-feira, diminuir um pouco a rodagem dele. Você tem um Moisés que é do mesmo nível, pode não estar no mesmo futebol, porque ele não está no mesmo momento. Mas mesmo assim, sem estar no mesmo momento, já tem 20 gols na temporada. E você esqueceu, como você mesmo falou, que não é um jogo para se aventurar. Se ele quiser, além dos 3 zagueiros, e soltar o Felipe Jonathan, que está jogando. Não, ele vai jogar com o Pacheco. Que ia fazendo um golaço. Mas eu acho ele que dominou no peito, saiu passando mas todo acho que ele vai com o Pacheco. O Pacheco só entrou faltando 5 minutos. O Bruno Pacheco é melhor defensivamente. Na marcação. Então aí ele pode reforçar ainda mais, colocando o Zé Wellison. Zé Wellison. Mas ele vai sacar quem? Aí vai tirar o Rossetto, o Rossetto que está jogando pra caramba. E o jogo com o Bragantino não é importante, não. O jogo que pode fazer a liderança do Brasileirão. Mas é porque eu acho que ele precisa de jogadores que façam a transição rápida. O passe tem que ser muito bom. Ainda tem o Martínez, viu? Porque se ele vai jogar no reativo, ele precisa de jogadores que saibam tocar a bola com rapidez. É verdade. E o Rossetto ele tem um passe muito bom. É difícil, assim. Eu acho que até era um jogo bom para a reação, é o jogo para o meninozinho Kevin, né? Porque ele ali, quando o time está batendo escanteio, que ele fica ali para pegar a sobra, para ele montar o contra-ataque, ele é muito bom. O detalhe é o seguinte, primeiro a gente precisa dizer que um time que sempre está no G10, em algum momento ele vai brigar pelo título. Então, o caso do Fortaleza é esse. Se o Fortaleza vai ser campeão ou não, não importa nesse momento, porque ninguém pode adivinhar. O que é fato... Nem o Flamengo pode dizer que vai ser campeão. O Botafogo tinha 7 pontos na frente ano passado. O que é fato é que o Fortaleza, nesse momento, nesse recorte, é o time que melhor tem a campanha na Série A. O Botafogo e o Flamengo têm campanha inferior ao Fortaleza. E, no geral, você mesmo colocou que no aproveitamento o Fortaleza tem a melhor campanha. É a melhor campanha, porque, veja bem, o Fortaleza tem 66,7% de aproveitamento, que é exatamente 42 pontos em 21 jogos, 2 pontos por jogo. O Flamengo e o Botafogo têm 65% de aproveitamento, ou seja, neste recorte atual, o Fortaleza é o time de melhor campanha na Série A. Se isso não é brigar pelo título, eu não sei o que é brigar pelo título, entendeu? É claro que está brigando. Agora, se isso vai se manter, isso aí a gente não pode saber. Porque aí tem a questão do fôlego. Vamos lembrar, o Fortaleza é um time que viveu mais ou menos isso. Foi o Bragantino no ano passado. Só que eu acho que o Bragantino tem uma diferença. Embora o Bragantino seja um time mais bem estruturado e com mais recursos, porque faz parte do esquema da Red Bull, mas ele não tem a força da torcida que o Fortaleza tem. Então o Fortaleza, talvez, se tiver um embalo desse, se esse embalo se mantém para a reta final, ele tem um reforço extraordinário fora de campo para embalar, que o Bragantino não teve. O que é fato é o seguinte, é óbvio que se jogador por jogador, o Flamengo e o Botafogo têm jogadores melhores do que o Fortaleza, óbvio, isso é óbvio. Só que isso não quer dizer que um time que já fez o que fez até agora, não possa concorrer até as últimas rodadas como partícipe da luta pelo título. É totalmente natural. Porque não é uma equipe que está vindo da Série B e que está disputando o título de repente. Não é isso. É um time que já está consistente. Não é um ponto fora da curva. Série A. Não é, já está consistente. Então, quanto mais você está ali, mais você... O jogo contra o Criciúma, mais uma vez, me chamou muita atenção a tranquilidade que o Fortaleza resolveu os problemas que apareceram. Porque o Criciúma é um adversário extremamente perigoso. Principalmente fora de casa, ele tem complicado a vida. Aquele congolês o João Ricardo, o João Ricardo, quando estava 0-0, antes dos 10 minutos do primeiro tempo, fez 2 defesas absurdas. Porque o João Ricardo tem ganhado o jogo por Fortaleza. Aliás, eu ia perguntar isso para vocês. Não dá nem chance. O Fortaleza todo é destaque, mas o João Ricardo está simplesmente fora da curva. Acho que uma grande contratação do Fortaleza foi o Santos, rapaz, porque o João Ricardo já era bom, ele ficou muito melhor. Uma sombra dessa, você olha para o banco, está lá o Santos, não posso errar. Vamos supor que o Fortaleza não brigue pelo título, certo? Daqui a 10 rodadas eles não estejam lá. O que o time está fazendo já é um negócio gigante. Porque ele tem a 13ª folha. Isso mostra o quê? Que organização, método, né? E toda a organização administrativa, da comissão técnica.
Critérios para contratar. Critérios, exatamente. Então, isso. E lembrando que o Fortaleza não começou bem a temporada. O time tem jogado muito bem, encontrou o seu melhor futebol de 3 meses para cá. Não foi. Foi depois da goleada para o Cuiabá. Ganhou a Copa do Nordeste e você pode só apontar um jogo bom que foi contra o Sport. Exatamente. O resto foi ali pro até a final o jogo mesmo. contra o CRB aqui foi bom até também. a final, o Fortaleza fez uma partida horrorosa. O campeão culposo, né? Exatamente. Agora você, ó, e veja a arrancada do Fortaleza no retorno. 3 jogos, 3 vitórias, inclusive contra 3 times grandes. Acho que só o Grêmio está com essa mesma campanha. 3 vitórias, 3 jogos. Contra 3 times. Olha, você ganhar do Cruzeiro, que vinha ganhando de todo mundo lá. Você ganhar do São Paulo aqui é normal. Normal. Qual foi o jogo que o Fortaleza ganhou? Do Criciúma. São 3 vitórias seguidas. Vocês já imaginaram? O Fortaleza, depois desse jogo de quarta-feira, vai para Bragança enfrentar o Bragantino. Direto, inclusive. Né? Se o Fortaleza está com uma logística espetacular. Voo fretado, para não ter problema. Aí ele sai de Bragança com um resultado positivo, que até o empate pode ser considerado um bom resultado. Ele vem para cá para enfrentar o Rosário na quarta e no domingo seguinte pega simplesmente o Corinthians. Num jogo que pode, eu estou dizendo pode, levar inclusive o Fortaleza à liderança do campeonato. Vocês já imaginaram como é que vai estar no dia 25 esse Castelão com Fortaleza e Corinthians? Uma loucura. Eu até brinquei com o Marcelo, eu digo, aí, um jogo para ganhar muito dinheiro, pega aquela parte de trás do gol do anel superior, libera toda para a torcida do Corinthians, 2 milhões ele pode de reais. fazer, ele faz como fez na própria Sul-Americana contra o Corinthians. Ele fez uma tira assim de cima a baixo e o resto ficou eu acho que o Fortaleza não vai não tem histórico de briga. Não vai não, porque depois do ano passado, que deu o negócio do Flamengo, foi uma coisa muito chata. Mas o Flamengo até enche, o Corinthians não vai encher. Não, mas eu estou falando, o Fortaleza, pelo que o Marcelo Paes do ano passado deixou claro, não vai mais fazer o que vinha fazendo contra times grandes, com torcida grande aqui. Ele não vai liberar. Está demonstrado claramente que a prioridade número 1 do Marcelo e da diretoria é a torcida do Fortaleza. Não, claro. É porque o ano passado, mesmo ainda assim, tinha quase 15 mil flamenguistas no jogo. Tudo bem que dá muita grana, mas o Fortaleza... A renda deu quase 2 milhões. O problema, e essa decisão só foi tomada de liberar ali para a torcida do Flamengo porque ficaria vazio. Porque a própria polícia não admitia. Por isso que eu acho que o certo é fazer como eles fizeram no jogo contra o Corinthians, da Sul-Americana. Que em vez de pegar aquele anel de cima todinho, a parte de trás, eles pegaram o de cima e o de baixo com uma faixa assim do canto. Pronto, o resto lá você enche de tricolores. Eu estava conversando no Castelão sábado com os torcedores amigos meus do Fortaleza. E a gente, claro, analisando aspectos, situações momentâneas. Mas já pensaram vocês, comentaristas, se o jogo Fortaleza e Flamengo é na 35ª rodada. Nossa Senhora. Aí depois desses... Ao mesmo tempo, se olha, é longe pra caramba. Mas depois desse jogo, o Fortaleza sai, faz 2 jogos fora, contra a Vitória e Atlético Goianiense, que já puderam chegar nessas rodadas rebaixados para a Série B, e aí vem para o Castelão, o último jogo com o Internacional. Já pensou se Fortaleza chega contra Flamengo e na final contra o Internacional, brigando ali pelo título? Eu prefiro nem pensar. Eu estou na cartilha do Marcelo Paes e do Vojvoda. O mais importante é o próximo jogo. Não adianta botar o carro adiante do boi. É jogo a jogo. O Fortaleza chegou aqui, essa situação do Fortaleza hoje, o Fortaleza não projetou lá atrás. Essa posição. Ele chegou por quê? Porque foi resultado de investimento de jogo a jogo. Cada jogo. Foi somando, chegou na posição que está hoje. Então não adianta, vou chegar na 38ª rodada brigando pelo título. Não faça esse cálculo, porque a chance de dar errado é muito grande. Aliás, para todos, não só para o Fortaleza. O que eu quero dizer é que o Fortaleza está furando uma bolha que nenhum time que não fosse Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Botafogo era capaz de furar. Porque o São Paulo, por exemplo, não tem, na minha visão, elenco melhor do que o do Fortaleza. E ainda assim está com 38 pontos. Está 5 abaixo lá. Tem alguns jogadores acima da média. O Lucas, né, que ajuda, o Arboleda, né, o Rafael, goleiro, que está fazendo uma boa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: era quase impossível você dizer que um desses 4 não seria campeão. Ou seja,
o Fortaleza estava no balaio de outros 16 clubes, impossível de ser campeão. Há um mês e meio mais ou menos, eu assisto todos. Não, isso inclusive para a quase todos torcida do Fortaleza. Lógico. Vamos Claro. ser Não sinceros. tem nenhum torcedor do Fortaleza que começou o Não. campeonato e falou, vamos lutar pelo título. Ainda tem Não é uma isso. boa parte hoje que diz, não, calma. Há cerca de um mês e meio, e eu assisto toda semana alguns programas, debates nacionais, de vários veículos diferentes, eles colocavam o Fortaleza brigando por Libertadores. Hoje todo mundo já fala como se o Fortaleza já esteja consolidado na Libertadores brigando pelo O que título. é uma armadilha, que não pode pensar assim. Sim, mas eu estou falando Não, como o eu não patamar estou do contestando Fortaleza você, mudou. não. Eu não estou contestando não, você, claro, não. Como Eu o só- patamar dele mudou. Eu não estou contestando você, eu estou só acrescentando esse Marcelo detalhe. Paz, embora não confesse, mesmo diante da nossa amizade, mas ele não confessa nem para a Jade, que vai trazer, mas eu tenho uma informação de que o Fortaleza poderá, na volta da Argentina, anunciar um meia. Vem mais alguém dentro do voo, Meia. mais um argentino dentro do Eu conversei com uma pessoa que está na Argentina, que fechou o Mancuso, foi essa pessoa que fechou, e ele me disse, eu vou viajar para a Argentina com passagem, isso ele me disse há 2 semanas, com passagem de ida, só de ida. Quero voltar com 3 reforços. Eu digo, bom banco? Ele disse, não, acima da média dos atuais. O Mancuso já está aí. Dizem se tratar de um excelente lateral direito. Na verdade, o Fortaleza De novo, né? mostra força no mercado, porque, veja bem, o Fortaleza, com o poder econômico do futebol brasileiro, os times brasileiros hoje têm muito mais capacidade do que os times argentinos, para Sem falar dúvida. do segundo país, né? E o Fortaleza entrando num patamar de receita muito perene, a ponto de renovar com o Lucero com o maior salário do clube por 3 anos e meio. Né? Sacha já renovou até 2027. Exatamente. Então, você tirou o lateral direito titular do Estudiantes, que é um time importante, pô, né? que eliminou o próprio Fortaleza há 2 anos. O Vojvoda, além de Libertadores. tudo, consegue enxergar jogador. Por exemplo, quem é, gente, que conhecia o Blitz na face da terra? O próprio Pochettino. Exatamente. O Pochettino ainda tinha, foi formado no Boca, foi jogador do River, jogou contra o próprio Fortaleza o Blitz é um jogador que foi responsável direto pelo não rebaixamento do time, quando ele entrou na equipe, naquela janela espetacular. Ele, Sacha Galhardo. O cara veio do aeroporto e virou titular. Foi ele, Sacha Galhardo, que era o outro que chegou, e o Caio Alexandre. Caio Alexandre. E o Vojvoda da época disse, foi o único jogador que eu pedi. Exatamente. Que eu pedi. Que eu exigi a contratação. Olha, PC, obrigado. Tchau, gente. De nada, foi um prazer. Mais uma vez, excelente debate. Graziano também. Valeu. Segunda-feira estaremos de volta aqui, se Deus quiser, na companhia também do Renato Abreu. E mais uma vez, analisando bons resultados. Ferrão, vai lá, reage. Iguatu, vai lá, passa de fase. Ceará, ganha, entra no G4. E Fortaleza continua trilhando esse caminho aí, que teremos, com certeza, na próxima segunda-feira, mais um excelente debate. Um abraço a vocês, uma ótima semana e até lá.